As pessoas têm mania de dizer: ah, Deus conhece o meu coração, Deus sabe da minha intenção, mas por aqui a gente entende como é que Deus trabalha na verdade. Ele pode saber de todas as coisas porque Ele é Deus, mas Ele diz aqui, ó, só depois que você converter, mudar de atitude, é que eu vou te ouvir. A gente tem que repensar nossa cultura religiosa, nossos valores cristãos, comparando com a Bíblia. Porque os achismos desse tempo, as falsas doutrinas, as teologias da prosperidade, os evangelhos da graça que se prega por aí, pode não estar contextualizado com a perfeita vontade de Deus. Eu particularmente, analisando o cristianismo que se vive hoje aqui no nosso país, eu acho que o povo evangélico, principalmente, vive de expectativa e de emoção. Não vive dentro dessa realidade maravilhosa da palavra de Deus. As pessoas vivem: ah, Deus vai fazer por você, faz a campanha, o projeto de vida, que até o final do ano vai acontecer. Ah, e aí vem aquelas músicas bonitas, e as pessoas começam a cantar, e colocam a mão no ombro do seu irmão, e toma um copinho de água ungida, e calça uma meinha bonitinha, que tudo que você fizer vai dar certo. O povo vive de ilusão. Por que o povo vive de ilusão? Porque descontextualizaram a palavra de Deus. Deus conhece o coração, Deus conhece a intenção, mas Ele só ouve depois que você se converte, depois que você se arrepende, depois que você faz, e Ele vê o que você fez. Eu não estou inventando isso, nem estou dificultando nada. São as pessoas que facilitaram muito e tiraram do contexto. Eu quero que você tenha resultados na sua fé. Eu quero que você deixe de se animar com expectativa, de projetar o futuro, e comece a viver o Evangelho hoje, e comece a desfrutar das bênçãos de Deus hoje, e comece a desfrutar do consolo do Espírito Santo hoje, e comece a desfrutar da ousadia do Espírito de Deus hoje. Eu quero que você viva o Evangelho. Só que para viver o Evangelho você tem que contextualizar a sua fé. O Evangelho é uma coisa para hoje, para agora. E a melhor emoção que se obtém do Evangelho não é essa das músicas bonitas, mas é a de sentir a presença de Deus, é a de sentir a aprovação de Deus na sua vida. Quando você vence o pecado, quando Deus olha para você e diz: olha lá, aquele lá está convertido, aquele lá está mudado, aquele lá está buscando a coisa do jeito certo, então Ele manda o consolo do Espírito Santo, e aí você deixa, meu irmão, de ser apenas mais um rosto da multidão, e passa a ser um servo de Deus, um filho de Deus, aprovado e consolado pelo Espírito de Deus, acompanhado pela estrutura celestial. Podem cair 1000 do seu lado, 10.000 à tua direita, que você não será atingido. Você passa a ser luz do mundo. Isso significa que você passa a ser vitrine para os outros. As outras pessoas vão olhar para você e vão ver a mão de Deus sobre a sua vida. Isso significa ser a luz do mundo. E elas vão perguntar: o que é que aconteceu com aquele rapaz? O que é que aconteceu com aquela pessoa? E a resposta vai ser unicamente essa: ele se converteu, ele aceitou Jesus, ele está submetido à palavra de Deus. Isso é viver o Evangelho. Isso é desfrutar daquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Você tem que viver o Evangelho hoje. Você tem que acordar com a disposição concedida por Deus, que irá te tornar vencedor.
sobre todos os percalços, sobre todas as setas, sobre todas as macumbas, todas as investidas do mal sobre a sua vida. Você tem que que levantar, que começar o seu dia capacitado por isso. Nem que você tenha que orar 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, nem que você tenha que passar a noite inteira em vigília, mas você tem que encontrar essa capacidade que o Espírito de Deus concede de tornar você vencedor sobre todas as situações da sua vida, no dia de hoje. Porque se você não resolver o dia de hoje, a bênção que Deus teria para te dar no dia de amanhã, Ele vai ter que adiar para depois de amanhã. E se você não vencer o dia de amanhã, Ele vai ter que prorrogar, porque Ele não vai abrir exceção. Enquanto você não estiver aprovado, Ele não vai liberar essa bênção que às vezes você ouve os profetas dizerem que Deus tem preparado para você. Mas você só vai receber o dia que você estiver pronto para receber, de acordo com a expectativa de Deus. Isso é muito bom, porque Jesus morreu na cruz para te capacitar. Amém? Está tudo bem até agora? Deus sempre abençoou o povo de Israel, e Ele sempre abençoou o seu povo após a humildade para admitir os pecados cometidos. Hoje em dia eu sei que é antiquado até ficar falando de pecado, né? As pessoas não gostam muito de ouvir, muito bem de falar sobre pecado. Pecado parece que é uma coisa que foi abolida do Evangelho nesses dias de hoje. Mas não tem jeito de não falar sobre o pecado. Enquanto a pessoa não tem humildade para admitir os pecados cometidos, ele não consegue fazer-se ouvir por Deus. Não sou eu que estou dizendo isso. Nós acabamos de ler esse negócio. E se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Enquanto você não se humilhar na presença de Deus, enquanto você não orar e suplicar e manifestar através de palavras de súplica esse seu reconhecimento de que você está errado e que ele está certo, e quando você não passar a insistir, a buscar continuadamente essa aprovação de Deus, até o momento que Ele resolver te aprovar, enquanto você não eliminar esse comportamento pecaminoso que você reconheceu e até pediu perdão a Deus daquilo que você... Mas enquanto você não eliminar isso da sua vida, Deus não vai se dar por satisfeito para ouvir a sua súplica, para ouvir o seu clamor. Eu vou ler de novo aqui, que às vezes tem gente que vai divagando, que não tem força espiritual nem para acompanhar um raciocínio, e se perde. Eu vou ler novamente aqui. E se converter, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Clamar, suplicar, se humilhar e converter, para que Deus ouça, para que após essas 4 etapas, Deus ouça e perdoe e mude a sua vida. Glória a Deus. Isso é maravilhosíssimo, porque até agora não custou nada. Até agora você não precisou de cortar o seu corpo, você não precisou de sacrificar nada. Depende só da sua vontade.
depende só da sua honestidade para com Deus. Dependeu só da sua atitude. Somente o arrependimento é capaz de convencer a Deus. E esse arrependimento, ele implica em muito mais do que justificar e pedir desculpas. Esse arrependimento, ele vem acompanhado de atitudes novas, de sentimentos novos, de pensamentos novos para com Deus, de uma meditação aprovada por Deus. Porque às vezes a pessoa está rindo, está com uma aparência externa de religioso, mas os seus pensamentos, a sua meditação não está aprovada por Deus. E Deus não olha para o exterior do homem, mas Ele vê lá dentro o que está acontecendo lá no interior. E a aprovação de Deus exige essa mudança de comportamento, essa mudança de caráter. E foi isso que Jesus Cristo veio fazer, principalmente isso que Jesus Cristo veio fazer. Jesus não veio trazer carro 0 quilômetro, nem casa, sei quem faz é o baú da felicidade. Silvio Santos, o que Jesus veio fazer foi dar capacidade para que o homem mude o seu interior a ponto de conseguir agradar a Deus e ser aprovado por Deus e conquistar a bênção de Deus. Foi isso que Jesus veio fazer e fez. Certo? Você seguindo por esse caminho, irmão, você pode ter certeza que vai dar certo. E Deus vai responder às suas orações. Você pode ter certeza absoluta. Você quer ver? Eu vou te dar uma prova. Tudo que interessa para a igreja precisa ter o selo de Jesus. Precisa ter alguma referência em Cristo Jesus. Você quer ver como é que isso tem referência em Jesus? Abra sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 2. E eu faço questão que você abra sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 2. Olha como é que isso tem lastro em Jesus. Tudo para valer para a igreja tem que ter referência em Jesus. Tem que ter algum lastro com Jesus. Olha só como é que essa ideia tem lastro com Jesus. Olha, Filipenses no capítulo 2, versículo 5, eu vou ler até o versículo 9. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vós somos nós, igreja. Ele está dizendo que haja em vocês, igreja, o mesmo sentimento que se encontrou em Jesus. Jesus sentiu isso. Jesus agiu assim, da forma como será descrita aqui a seguir. Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Apesar dele ter Deus, dele ser como Deus, sentir como Deus, pensar como Deus, ter o poder de Deus, ele se esvaziou dessa divindade e agiu como homem, um ser caído, um ser fragilizado, um ser sem a menor condição diante de Deus. Então Jesus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Agora, versículo 8, preste atenção. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então aquela humilhação que nós lemos ali em 2 Crônicas, Jesus confirma com a sua própria vida, quando ele deixou a sua glória divina, se revestiu da mortalidade humana
e agiu como servo, e se humilhou, ele mesmo se humilhou, até o extremo, até a morte de cruz, para mostrar para nós e para todos os homens em todos os tempos, presente e futuro, que isso é um critério divino, que Deus requer isso do homem, que o homem desça na humilhação, na servidão, que o homem reconheça que tudo que sai de Deus é bom e justo e verdadeiro, e que tudo que sai dele próprio é imprestável. Jesus não fez isso sem querer mostrar para toda a eternidade que esse é o princípio do resgate divino, da reconsideração de Deus, da bênção de Deus. Porque veja só o que aconteceu com ele, versículo 9: pelo que também, depois que ele fez tudo isso, Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando o homem se humilha na presença de Deus, e Deus o aprova, e Deus aceita a sua atitude, então o que vem a seguir é a bênção, o que vem a seguir é a prosperidade, é a exaltação de Deus. Isso aconteceu lá em Crônicas, no tempo de Salomão, e foi confirmado por Jesus para o tempo da igreja. Quando você faz aquilo que Deus manda, quando você age dentro dos princípios divinos, o resultado é esse: Deus o exaltou soberanamente, para que todo joelho venha se dobrar diante do Filho, e toda língua confesse que Ele é o Senhor. Esse é o resultado, é o resultado de quem faz do jeito certo, de quem faz do jeito de Deus. Eu vou dizer um negócio para você: você não precisa de campanha, você não precisa de meia, você não precisa de água, você não precisa de ungido, você não precisa de profeta. A única coisa que você precisa é de entender isso aqui. Porque isso aqui não tem erro, isso aqui não tem falha, isso aqui não é uma possibilidade, não é uma suposição, não é uma teoria, não, isso aqui é fato divino, isso não falha. Amém, irmãos? Para terminar, eu quero que você abra a sua Bíblia em Tiago, no capítulo 4, versículo 7. E eu vou me dar o direito de ler aqui na Bíblia Livre, a Bíblia Viva, que tem uma compreensão mais clara. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Presta atenção. Olha como é que a palavra de Deus ela é contextualizada e autoexplicativa. Olha só aqui. Portanto, submetam-se humildemente a Deus. E quando vocês se achegarem a Deus, Ele se achegará a vocês. Sou eu que estou dizendo isso? Sou eu que estou inventando? Sou eu que estou contextualizando? Sou eu que estou forçando o raciocínio? Eu estou inventando uma doutrina? É a palavra de Deus que se confirma. Submetam-se humildemente a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. E quando vocês se achegarem a Deus, Ele se achegará a vocês. É difícil isso? É difícil de entender isso? Precisa de sacerdote,
precisa de intermediário, precisa de alguma coisa desse nível, precisa de alguma coisa que não seja o conhecimento e a vontade e o desejo de ter Deus e de ser de Deus e de voltar para Deus e de servir a Deus. Precisa de mais alguma coisa além disso. Precisa? Lavem as mãos, pecadores, e permitam que os seus corações se encham somente com Deus, a fim de torná-los puros e fiéis a Ele. Presta atenção aqui. Haja lágrimas pelas coisas erradas que vocês fizeram. É ou não é a mesma coisa que nós lemos em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14? É ou não é a mesma coisa que Jesus Cristo fez antes de ser exaltado soberanamente sobre todas as coisas? É o caminho da vitória. Lavem as mãos, pecadores, e permitam que os seus corações se encham somente com Deus, a fim de torná-los puros e fiéis. Haja lágrimas pelas coisas erradas que vocês fizeram. Haja arrependimento e aflição sincera. Haja tristeza em vez de riso, e desgosto em vez de alegria. E então, quando vocês sentirem a sua indignidade diante do Senhor, Ele levantará, animará e ajudará vocês.